Ivan Kleber, o Brasil já acordou aí com essa informação de um novo tarifaço dos Estados Unidos. O escritório do representante comercial norte-americano propôs ontem a aplicação de tarifas de 25% sobre todas as mercadorias brasileiras e o prazo para tomada aí das medidas expira em 15 de julho. Por que, Ivan, que o departamento norte-americano tomou essa iniciativa? O que motivou aí essa nova taxa dos Estados Unidos contra o Brasil? Daniel, a gente precisa pegar os principais pontos da seção 301 desta investigação. Reparem, não é uma decisão política que nós temos aqui. Por enquanto, o que nós temos é uma investigação. A decisão do que será feito com os frutos dessa investigação é que é política. Mas até aqui nós temos análise técnica. Primeiro, Daniel, que ainda não é dito que nós tenhamos o tarifaço. Eu vi algumas mídias aí no Brasil reportando, talvez tentando levantar a questão de novo da soberania, mas não é disso que se trata. O que nós temos é uma orientação, né, da Secretaria de Comércio dos Estados Unidos dizendo, olha, nós apontamos isso na investigação e recomendamos essas medidas. Mas repare, são recomendações. Agora, tem dois pontos aqui que eu quero trazer para a nossa audiência, que foram abordados na sessão 301, que não podem passar despercebidos e que talvez, Daniel, ajudem a nossa audiência a entender por que isso está acontecendo. O primeiro deles, Daniel, eu vou ler porque é um pouco extenso, mas é muito importante. A seção 301 aponta que tribunais brasileiros emitiram ordens secretas para que empresas americanas de mídia social removessem conteúdos políticos e suspendessem perfis de residentes nos Estados Unidos. Em alguns casos, globalmente, proibindo a divulgação das ordens, ou seja, tribunais brasileiros pediram para que empresas, né, Big Techs, assim chamadas Big Techs americanas, removessem o conteúdo de maneira secreta e ainda não divulgassem o porquê estavam fazendo, que se tratava de uma ordem judicial brasileira. Mas continua, o órgão também critica a imposição de multas severas, restrições a ativos e contas bancárias. E, em ao menos um caso, o fechamento completo de um site. Olha do que nós estamos falando. Então, Daniel, aqui é a questão da liberdade de expressão, mas vai além da liberdade de expressão. Muitas empresas de Big Tech reclamaram na Casa Branca, já sob a administração Trump, de que, olha, está difícil operar no Brasil, está complicado, estamos em um cenário que lembra muitas vezes uma ditadura no Brasil. Por favor, nos ajude a nos defender dessa questão. A nossa audiência aqui, eu tenho certeza que vai se lembrar, Daniel. Logo no começo do ano de 2025, em janeiro de 2025, Mark Zuckerberg, principal acionista da empresa Meta, ele fez um vídeo de 5 minutos que viralizou o mundo afora, explicando as mudanças que a empresa estava passando. E nesse vídeo ele diz que na América Latina a questão relacionada à liberdade de expressão estava complicada e que em alguns casos eles tinham que responder em ordens diretas, ordens judiciais secretas. É disso que nós estamos falando, Daniel. E por se tratar então de empresas americanas, essa questão foi parar na seção 301. Qual foi a resposta do governo brasileiro até o momento? Aquele decreto que o Lula assinou há coisa de 10, 15 dias atrás, dificultando ainda mais as operações das Big Techs no Brasil, né? Aquele decreto que faz com que uma ordem judicial faça derrubar um conteúdo imediatamente ali, a rede social teria 2 horas para derrubar algo nesse sentido. Ou seja, vai totalmente na contramão daquilo que foi abordado pela seção 301. E o outro ponto que eu acho extremamente importante para trazer aqui para nossa audiência, o relatório é extenso, nós precisaríamos de um jornal de 3 horas só para analisar ponto por ponto do relatório. Mas eu separei 2 aqui que dão uma noção de como que os trabalhos foram conduzidos, Daniel. Combate à corrupção. A representação americana concluiu que o Brasil não adota medidas suficientes para combater o suborno e a corrupção. O documento cita especificamente a anulação de processos da Operação Lava Jato pelo STF em 2023 e a renegociação, aspas, sem transparência, de acordos de leniência e a queda do Brasil no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Em resumo, o que o relatório está dizendo é o seguinte: existe corrupção no Brasil e as autoridades brasileiras não estão fazendo o suficiente para combater essa corrupção.
E aqui, de novo, alguém pode dizer, mas por que os Estados Unidos teriam interesse em combater a corrupção no nosso país? Porque a partir do momento que você tem empresas americanas operando no Brasil e que, em alguns casos, retiram, né, seu lucro lá dos Estados Unidos para investir no nosso país, o governo americano visa proteger os interesses dessas empresas para que elas não sejam justamente prejudicadas, não porque entregaram um produto de má qualidade ao cliente, porque isso é o capitalismo. É assim que as coisas funcionam. Se uma empresa quer progredir, ela tem que ter ali um atendimento bom, um produto bom, etc. Mas no caso aqui, a corrupção pode prejudicar, né, essas empresas que operam no Brasil. É por isso que essa questão foi parar na seção 301. Então, é disso que nós estamos falando. O relatório também aponta que o Brasil dá preferência ao México e à Índia em detrimento aos Estados Unidos, em muitos casos. A questão do desmatamento também, que tanto se fala, né, do governo Lula, mas aparentemente a questão não está sendo resolvida. A questão do etanol e também do PIX. E aqui a gente tem uma outra oportunidade de explicar a questão do PIX. Daniel, desculpa me estender aqui, mas aí a gente faz esse pacote da seção 301. A relação do PIX é simplesmente uma reclamação das empresas americanas dizendo, olha, o Banco Central deu preferência ao PIX e está deixando, nós empresas americanas, não temos a oportunidade também de participar do PIX. Então, está sendo ventilado de que o governo americano quer terminar com o PIX, muito pelo contrário. Ele quer que as empresas americanas possam participar do PIX e reforçar ainda mais o PIX. E o relatório traz esse ponto que é extremamente importante. Daniel, desculpa me alongar, mas assim a gente conseguiu trazer um resumo dos principais pontos da seção 301 para a nossa audiência. Ivan, é sempre muito bom ouvi-lo, porque você traz a informação detalhadamente com uma análise muito perspicaz.